rapidinho para quem está nos acompanhando pela TV, mas a gente volta em 2 minutos. E você que está aqui no YouTube, segue com a gente porque a Polícia Federal realizou ontem uma nova fase da Operação Compliance Zero, aquela que investiga o caso Master. E o principal alvo foi o publicitário Thiago Miranda. Você, inclusive, falou disso aqui, né, Rafael? Porque ele teve seus endereços em Brasília vasculhados, né? E a coluna do Igor Gadelha chamou a atenção para um detalhe interessante. Porque essa operação, diferentemente de outras operações que são realizadas normalmente no início da manhã, foi feita no período da tarde. Essas buscas foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, que é o relator desse caso lá na corte. Segundo a coluna, Mendonça enviou a sua decisão para a PF na noite da quarta-feira, algumas horas depois de assinar esse despacho. Mas fontes da Polícia Federal afirmaram o seguinte, que a decisão de cumprir esse mandado contra o publicitário no período da tarde partiu da própria corporação. Eles entenderam o seguinte, que dessa forma eles teriam mais chance de sucesso. Só que, apesar de incomum esse horário, ele foi escolhido de acordo com a legislação, porque a lei prevê o seguinte, que operações policiais de busca e apreensão, como a que foi cumprida contra Thiago Miranda, que exigem, por exemplo, a entrada na casa da pessoa, podem ocorrer durante todo o dia, das 5 da manhã até as 21 horas. Lembrando, Rafa, que Thiago Miranda é o fundador da agência MIT, que foi a que intermediou a negociação que levou o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do extinto Banco Master, a investir 62 milhões de reais no filme sobre Jair Bolsonaro, o Dark Horse. Mas essa busca e apreensão de ontem foi feita por conta de suspeitas de uma atuação coordenada nas redes sociais para atacar a credibilidade do Banco Central. Então foi essa a origem aí dessa operação, né? A gente está acostumado, tem até aquele meme clássico da Joyce Halseman fazendo o toque, toque, toque da Polícia Federal, cedinho da manhã, mas como a Camila trouxe, essa operação também pode acontecer à tarde. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essa operação, falando mais sobre o Thiago Miranda. Na verdade, eu vou até adiantar um pouco, tá, Camila? Tem uma matéria na coluna Andresa Matais sobre essa operação que chamou muita atenção, que foi o fato de que os policiais federais, eles chegaram na casa do publicitário e não disseram que eram policiais federais. Eles disseram que eram entregadores do Mercado Livre. Abre a matéria aí no telão, pessoal. Enche para todo mundo ver e eu trazer um pouco dessas informações a respeito dessa matéria da coluna Andresa Matais. Como eu disse para vocês, PF surpreende publicitário de Vorcaro se apresentando como entregador do Mercado Livre. Vamos então saber alguns detalhes? Olha aí, Agentes da Polícia Federal que cumpriram mandados de busca e apreensão na casa do publicitário Thiago Miranda nesta quinta se apresentaram como entregadores do Mercado Livre para tentar surpreender o alvo. O que é que a coluna da Andresa apurou? Apurou que, depois que eles chegaram na residência dele, os agentes disseram que tinha uma encomenda de alto valor e que ela só poderia ser entregue diretamente ao Thiago Miranda. Era uma tentativa de quê? De surpreender o publicitário e evitar que ele destruísse qualquer prova. Já quando eles estavam dentro da residência, os policiais se depararam com uma adega com garrafas de alto valor. Porém, eles, mesmo tendo chegado ali a cogitar apreender essas bebidas, não fizeram isso porque não estava no escopo do mandado. O Miranda estava portando um celular, só que segundo aqui a coluna da Andresa Matais, o aparelho estava desligado no momento da operação. Isso gerou o quê? Uma desconfiança de vazamento da abordagem. E os policiais ainda tentaram acessar o aparelho por meio do Face ID, que é aquele serviço dos iPhones, né? Que você olha para a tela do celular, você desbloqueia o celular. Porém, não conseguiram isso porque o celular estava desligado. E o primeiro desbloqueio exigia a senha e ela não foi fornecida. Na casa ainda do Thiago Miranda, a PF recolheu um contrato, olha essa, um contrato para a produção de um documentário ou obra de ficção sobre o Banco Master e a vida do Daniel Vorcaro. Ou seja, para além do filme Dark Horse, que vai contar a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Polícia Federal encontrou aí esse documento que, o que é que poderia dizer? De que pode existir, poderia estar nos planos a produção de um filme sobre o Banco Master e sobre o Daniel Vorcaro. Vamos voltar ainda um pouco para a nossa matéria da coluna Andresa Matais. E, como eu disse, o documento continha autorização do banqueiro para a realização do projeto, que seria executado por Thiago Miranda. E nesse contrato, o Vorcaro se compromete a dar depoimentos para o projeto e autorização para a utilização da sua imagem.
A Andresa Matais ainda traz o seguinte, coloca a matéria inteira, gente, o pessoal não vê a gente de costa, a gente é bonito de frente, não é bonito de costa. É isso, olha aí, a matéria é mais bonita que a gente de costa. Quem é o Thiago Miranda? Ele foi alvo, é um publicitário que foi alvo da 10ª fase da Operação Compliance Zero, essa que investiga uma suposta atuação coordenada em redes sociais destinada a comprometer a credibilidade do Banco Central do Brasil. Segundo a Polícia Federal, as diligências também apuram a existência de possível organização criminosa, suspeita de intimidar jornalistas, monitorar ilegalmente pessoas ligadas a autoridades públicas, obter informações sigilosas de forma indevida e adotar medidas para interferir em investigações criminais. Ele ainda intermediou repasse para o filme Dark Horse, esse que é sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse episódio atingiu o Flávio Bolsonaro, que tratou diretamente desses valores com o Vocaro. E nessa decisão que autorizou a busca e apreensão, o ministro do Supremo, André Mendonça, menciona o quê? Que a PF afirma que Vocaro pediu levantamento sobre o CEO do Itaú, o Milton Maluri Filho, após dizer que o executivo lhe causava muito problema. Isso a gente falou agorinha no Reinaldo Azevedo. Foi a última matéria que nós comentamos aqui no programa Reinaldo Azevedo. Se você quiser, depois do Agora Metrópolis, pode voltar no nosso canal aqui no YouTube, saber mais detalhes a respeito disso. Vamos trazer só o finalzinho da matéria, pessoal? Coloca de novo aí na tela, para a gente mostrar esse finalzinho dessa informação trazida pela coluna Andresa Matais. E ó, de acordo com a Polícia Federal, os fatos apurados podem configurar crimes contra o sistema financeiro. Organização criminosa, embaraço à investigação de organização criminosa, além de outras infrações relacionadas à violação de dados e de dispositivos informáticos. Quase errei a palavra aqui, mas acertei na hora. É isso, como eu disse para você, essa operação da Polícia Federal vai ser debatida novamente aqui no Agora Metrópolis mais tarde, mas agora a gente segue falando